Bom, mais um vídeo, dessa vez é de fato luto. O George Foreman morreu e eu tô gravando essa merda mais de uma semana depois da morte dele. É, eu realmente assim sou contra assuntos do momento, né? O negócio tem que ser antigo aí pra eu conseguir falar. Eu queria ter feito esse vídeo muito antes, mas eu tava querendo fazer algo sei lá, mais completo de alguma forma, uma homenagem de fato, porque eu gostava muito do velho. Mas aí o que aconteceu é que eu fiquei enrolando, porque ia dar trabalho, eu teria que sentar, pensar numa espécie de roteiro e etc, e blá blá blá, e não saiu. Então eu vou gravar pelo menos alguma coisa pra não deixar passar em branco, né? Porque pô, o cara foi uma lenda do esporte, assim. Então, assim, então eu vou dar mais ou menos, eu vou falar mais ou menos a minha história com boxe. Não é uma história muito, uau, nossa, que história incrível, não é? Mas vou, sei lá, falar alguma coisinha aqui bacana. Assim, eu comecei a ter contato com boxe quando o YouTube começou a recomendar muito vídeo de boxe, principalmente no YouTube Shorts, que naquela época, nos meus 17 anos, eu tava consumindo bastante. Puta desperdício de tempo. Mas pelo menos me apresentou o boxe. O que aparecia normalmente era o Ali, né? E aí eu comecei a ser magnetizado aí pra personalidade dele. E o estilo de luta dele, que é bem diferente dos demais. Então eu comecei a admirar o esporte mais por conta do Ali. E meio que foi daí que meu caminho, foi a partir daí que meu caminho foi começando a se formar no boxe. Eventualmente apareceu algum edit do Foreman, etc, né? Porque seria difícil não aparecer, mas eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei a gostar do Foreman. Antes de eu assistir, tipo, a luta deles, conhecer a história deles e etc. Tirando o Fraser, qualquer um que tivesse contra o Ali, eu torceria contra ele, né? Porque eu gostava muito do Ali. Mas o fato é que, depois eu comecei a assistir mais algumas lutas do Foreman, eu fiquei extremamente impressionado. O jeito que ele luta é um pouco diferente também, talvez mais estático, mas ao mesmo tempo é bem inteligente e eficiente. Ele, ele é louco, porra. Ele dá um soco, os caras caem igual pedra. É muito curioso isso, é muito fascinante. E a história dele de voltar a boxear depois de 10 anos aposentado, ter virado padre, e os cacete, o peso pesado mais velho a se tornar campeão de novo. Então, sei lá, se fosse ranquear meu ranking de boxeadores, eu diria que o Foreman tá em segundo lugar, só abaixo do Ali. E que apesar de eu gostar do o Joe Fraser ter um carisma assim. Só de ver a carinha dele, pô, dá, dá vontade de ser amigo do Fraser. Mas o lutador que eu mais assisti, tirando o Ali, provavelmente deve ter sido o Foreman. E então é um pouco triste que ele tenha ido. Eu percebi que eu desviei completamente do assunto, né, da minha história. Aí, assim, basicamente, isso que me fez ter interesse de ir atrás de aprender boxe, aprender a lutar. E eu fui atrás esse ano, mas eu acabei de ser chutado da porra da academia de boxe. O treinador aparentemente não gostou de mim. E né? A minha intenção era tentar competir no amador. Eu não quero viver do esporte, mas era mais uma coisa que eu queria fazer. E eu tenho certeza que nessa modalidade em específico, eu tenho certeza que eu seria muito bom. Mas não, por enquanto não deu certo, né? Fui chutado. Mas eu também não vou desistir, né? Vou ver se eu acho alguma outra academia de boxe aqui na região. Espero que não seja em outra cidade, né? Seria um saco. Mas se for também, que seja. Então, assim, foi a partir não só do Ali, mas também do Foreman e dessas outras lendas do esporte que eu comecei a assistir, que eu comecei a ter interesse pela luta de fato, que eu comecei a ter interesse por MMA de novo, foi um dos motivos para eu ter criado esse canal e foi um dos motivos para eu ter tentado ir atrás de aprender a luta. Apesar de eu não ter vivido o auge dos anos 70 assistindo o cara lutar, vendo as coisas acontecerem, essas coisas de certa forma ressoaram comigo aqui no futuro e influenciaram bastante a minha vida. Então aí ele ter morrido é basicamente
É como se eu tivesse perdido algo que eu aprecio e que esteve ali boa parte da minha vida, mas que ao mesmo tempo eu nunca tive de fato. É basicamente isso. Eu não sei se deu pra entender. Eu tô burro hoje, eu dormi mal. Que vídeo horrível, eu queria ter falado mais, ficou um vídeo curto demais. Ai, meu Deus do céu, cara. Descanse em paz. Ah, a família dele não quis divulgar a causa da morte. E assim, eu não acho que eles vão divulgar isso tão cedo se isso sair. Se sair, vai ser por vazamento de alguma coisa, mas eu não acho que a família dele vai divulgar. Eu não sei, inclusive, o porquê não divulgar. Talvez ele já estava sofrendo com alguma doença, não sei. Mas é um negócio curioso. Mas é, né? Que ele descanse em paz e é isso aí. Eu não tenho mais bosta nenhuma pra falar. E é. Adeus.